Você está sofrendo, você está com dor, ótimo. Você está no caminho certo. O sofrimento é o caminho para o topo. A dor é o único caminho para a mudança. Por isso, sempre digo para as pessoas abraçarem a luta, pois um dia tudo termina e, olhando para trás, ainda sinto falta desses momentos. Aceite a dor, sorria para a dor, abrace a dor. A dor é a guardiã do destino. A dor está ali para te fazer uma pergunta simples. Você realmente quer alcançar seus objetivos? Ou você é só alguém que fala? Eu não sabia quando eu teria sucesso ou se eu teria sucesso. A única coisa que eu sabia com certeza era que eu não ia parar. O grande presente da dificuldade é que ela não te define, ela te revela. O benefício é poder enxergar quem você realmente é e decidir isso sozinho diariamente. Eu não desisto. Talvez não consiga de primeira, mas vou tentar de novo. Eu preciso focar e voltar ao jogo. Eu preciso entender essa merda. Isso não significa que você desiste, significa que você estuda ainda mais. Eu não sei quanto a você, mas no meu ponto de vista, na minha opinião, eu não posso perder. Perder é para quem desiste ou fracassa. Eu não fracasso, eu aprendo. Alguns podem perguntar, mas qual o sentido desse crescer? O que você quer dizer com crescer? Por que eu deveria aceitar todo o desafio apenas para crescer? Porque esse crescer é o oposto de algo que é diminuindo, algo está morrendo, algo está se fechando. Crescer, se abrir, é o mesmo que trazer luz para as coisas. O trabalho vem antes da crença. Ninguém acredita em você. Você pode nem acreditar em si mesmo até começar o trabalho. O trabalho sempre vem primeiro, a crença vem depois. Pare de esperar pela crença deles. Comece a fazer, depois acredite, mãos à obra. Para correr atrás dos seus sonhos, seja o que for que está no seu coração, não ouça os críticos, não dê ouvidos ao barulho de fora. De verdade, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, você pode realizá-lo. Você realmente pode. Se você tiver trabalho duro, dedicação, você pode mover montanhas. Coisas que parecem impossíveis são possíveis se você realmente acreditar e trabalhar para isso. Sabe, qualquer coisa, nenhum sonho é louco demais. Vencer é para os obcecados. Você precisa ser obcecado se quiser vencer. Você precisa ser obcecado pelo objetivo, pela jornada, pelo resultado, pela experiência, pelas rejeições, por tudo isso. Aqui está o ponto principal. Você tem que fazer o trabalho. Tem que fazer quando não quer fazer. Tem que fazer quando está machucado. Tem que fazer quando está cansado. Tem que fazer quando está doente. Você precisa continuar mesmo sem vontade. Isso por anos. A cada dia que acordo, estou mais perto da morte. O que você fará com o tempo que resta? Deus há razões para ressentimento sobre sua existência. Todos que você conhece morrerão. Haverá muita dor pelo caminho, boa parte injusta. Não surpreende que você sinta ressentimento. Coloque isso em prática e veja o que acontece. Você torna tudo sobre o que está reclamando infinitamente pior. Então você pensa, bem, o que você faz a respeito disso? Bem, você aceita, é assim que a vida é. É sofrimento, junte-se. E então talvez, se você se juntar, você saiba como fazer isso. Você sabe o que há de errado com você se admitir. Você sabe que há coisas que poderia melhorar, mesmo que consiga lidar com elas na sua condição atual, embora ainda seja insuficiente. Então você pode se aprimorar um pouco e seus olhos vão se abrir um pouco mais. Aí você pode se aprimorar mais um pouco e isso exige responsabilidade. E eu acho que, sabe, se você perguntasse para alguém, você quer ter uma vida significativa? Tudo o que você faz importa. Essa é a definição de uma vida significativa. Então você vai ter que carregar isso com você. Ou você quer simplesmente esquecer essa coisa de significado e aí você não tem nenhuma responsabilidade, porque quem diabos se importa que você pode vagar pela vida fazendo o que quiser, satisfazendo desejos impulsivos. Por quanto tempo isso vai ser útil? Você fica preso na falta de sentido, mas sem responsabilidade. Qual você prefere? Pergunte a si mesmo, qual você está buscando? Você vai notar rápido que a maior parte da sua alma não busca esse lance de significado.
Veja o que é preciso fazer para alcançar isso. É preciso encarar que a vida é sofrimento. Você tem que se recompor diante disso. Se você consegue manter a cabeça no lugar quando todos ao seu redor estão perdendo a deles e colocando a culpa em você. Se você consegue confiar em si mesmo quando todos duvidam de você, mas também relevar as dúvidas deles. Se você consegue esperar e não se cansar de esperar, ou, ao ser alvo de mentiras, não mentir também. Ou, sendo odiado, não se deixar odiar. Mesmo assim, não pareça bom ou sábio demais. Se você pode sonhar sem tornar o sonho seu mestre. Se você pode pensar e não fazer dos pensamentos o seu objetivo. Se você pode encontrar o triunfo e o desastre e tratar esses dois impostores da mesma forma. Se você pode ouvir a verdade que disse sendo distorcida por canalhas para enganar tolos. Ou ver tudo pelo que você lutou ser destruído e se rebaixar para reconstruir com ferramentas gastas. Se você pode juntar todos os seus ganhos e arriscar tudo em um lance de cara ou coroa, perder e recomeçar do início sem nunca falar sobre a sua perda. Se você pode forçar seu coração, nervos e músculos a servirem ao seu propósito muito depois de estarem exaustos e assim continuar quando não há mais nada em você, exceto a vontade que lhes diz, continue. Se você pode falar com multidões e manter sua virtude, ou andar com reis sem perder o contato com o povo, se nem inimigos nem amigos queridos podem te ferir, se todos os homens contam com você, mas nenhum em excesso, se você pode preencher o minuto implacável com 40 segundos de corrida intensa, teu será o mundo e tudo o que nele existe. Reúna-se, transcenda seu sofrimento, veja se você consegue ser algum tipo de herói. 9 lições de vida. Algumas coisas podem te inspirar, outras vão entediar e, em uma semana, você provavelmente esquecerá tudo. Primeiro, você não precisa ter um sonho. Os americanos em programas de talentos sempre falam sobre seus sonhos. Tudo bem se você tem algo que sempre quis fazer, sonhou, algo que está no seu coração, se vá atrás disso. Afinal, é algo para ocupar seu tempo perseguindo um sonho e, se for grande o suficiente, vai levar a maior parte da sua vida para alcançar. Então, quando você chegar lá e estiver encarando o abismo do vazio, do significado da sua conquista, você já vai estar quase morto, então não vai importar. Nunca tive esses sonhos, por isso defendo dedicar-se apaixonadamente a objetivos de curto prazo. Seja micro-ambicioso, abaixe a cabeça e trabalhe com orgulho em qualquer coisa que estiver na sua frente. Você nunca sabe onde pode acabar, apenas esteja atento porque a próxima busca que vale a pena provavelmente vai aparecer na sua periferia. Por isso, você deve tomar cuidado com sonhos de longo prazo. Se você focar muito à frente, não vai ver a coisa brilhante no canto do olho. 2. Não busque a felicidade. Ela é como um orgasmo. Se você pensa demais nela, ela vai embora. Mantenha-se ocupado e tente fazer outra pessoa feliz. E talvez você acabe conseguindo um pouco de felicidade como efeito colateral. Nós não evoluímos para sermos constantemente contentes. O Homo erectus contente foi comido antes de passar seus genes adiante. 3. Lembre-se, é tudo sorte. Você tem sorte de estar aqui. Tem uma sorte incalculável de ter nascido. E uma sorte incrível de ter sido criado por uma família legal que te ajudou a estudar e te incentivou a ir para a faculdade. Ou, se você nasceu em uma família horrível, isso é azar e você tem minha simpatia. Mas ainda assim, você tem sorte de ter o tipo de DNA que formou o tipo de cérebro que, quando colocado em um ambiente de infância horrível, tomou decisões que te fizeram acabar se formando na faculdade. Parabéns por ter se erguido sozinho, mas você teve sorte. Você não criou a parte de você que te ergueu, nem mesmo são seus próprios cadarços. Eu suponho que trabalhei duro para conquistar as conquistas duvidosas que conquistei, mas eu não criei a parte de mim que trabalha duro. Entender que você não pode realmente assumir o crédito pelos seus sucessos, nem realmente culpar os outros pelos fracassos deles, vai te tornar mais humilde e mais compassivo. A empatia é intuitiva,
mas também é algo que você pode desenvolver intelectualmente. 4. Faça exercícios. Pratique esportes, yoga, levante peso ou corra, mas cuide do corpo, você vai precisar dele. A maioria vai viver até quase 100 anos. E mesmo o mais pobre de vocês vai alcançar um nível de riqueza que a maioria dos humanos ao longo da história jamais poderia ter sonhado. Essa longa vida luxuosa que vocês terão pode deprimir, mas não se desesperem. Existe uma correlação inversa entre depressão e exercício físico. Façam isso. Corram, intelectuais, corram. 5. Sejam rigorosos com suas opiniões. Devemos pensar de forma crítica e não apenas sobre as ideias dos outros. Sejam rigorosos com suas crenças. Levem-nas à varanda e batam com um taco de cricket. Sejam rigorosos. Identifique seus vieses, seus preconceitos, seus privilégios. Debates sociais persistem pela falta de reconhecimento das nuances. Costumamos criar falsas dicotomias e defender pontos com pressupostos distintos. É como dois tenistas tentando vencer com belas jogadas, cada um em quadra diferente. Aliás, por favor, não cometa o erro de pensar que as artes e as ciências estão em conflito uma com a outra. Essa é uma ideia recente, estúpida e prejudicial. Não é preciso ser anticientífico para criar arte ou escrever coisas belas. Se quiser provas, veja Twain, Douglas Adams, Vonnegut, McEwan, Sagan, Shakespeare, Dickens. Você não precisa ser supersticioso para ser um poeta. Você não precisa odiar a tecnologia transgênica para se importar com a beleza do planeta. Você não precisa reivindicar uma alma para promover a compaixão. A ciência não é um corpo de conhecimento nem um sistema de crenças. É um termo que descreve como a humanidade adquire compreensão aos poucos pela observação. A ciência é incrível. Artes e ciências devem atuar juntas para melhorar a comunicação do conhecimento. 6. Seja um professor. Por favor, seja um professor. Professores são as pessoas mais admiráveis e importantes do mundo. Você não precisa ser para sempre, mas se estiver em dúvida, seja um professor incrível. Mesmo sem ser professor, compartilhe ideias, valorize sua educação, celebre o que aprende e divulgue isso. 7. Defina-se pelo que ama. Percebo que, ao me perguntarem sobre música, digo que não ouço rádio porque as letras me irritam. Sobre comida, reclamo do uso excessivo de óleo de trufa. Vejo isso na internet. Pessoas que acham que participar de uma subcultura é odiar Coldplay, futebol, feministas ou o Partido Liberal. Tendemos a nos definir pelo que somos contra. Como comediante, vivo disso. Mas tente também expressar sua paixão pelas coisas que você ama. Seja demonstrativo e generoso nos elogios àqueles que você admira. Envie cartões de agradecimento e aplauda de pé. Apoie, não só critique. 8. Respeite as pessoas com menos poder do que você. Não me importa se você é o cara mais poderoso da sala. Vou te julgar por como trata os menos poderosos. 9. E por fim, não tenha pressa. Não é preciso saber agora o que fará pelo resto da vida. Não estou dizendo para ficar por aí fumando o dia todo, mas também não entre em pânico. Muitas pessoas que conheço e tinham certeza da carreira aos 20 anos, agora enfrentam crises de meia-idade. Eu disse no começo desse papo que a vida não tem sentido. Não foi uma afirmação leviana. Eu realmente acho isso absurdo. A ideia de buscar sentido no conjunto de circunstâncias que existe depois de 13,8 bilhões de anos de eventos sem direção. Só mesmo os humanos para acharem que o universo tem um propósito para eles. No entanto, eu não sou um niilista, nem mesmo sou um cínico. Na verdade, sou bastante romântico. E aqui está a minha ideia de romance. Logo você estará morto. Às vezes a vida parece longa, difícil e muito cansativa. Às vezes você estará feliz, outras triste. Depois vai envelhecer e morrer. Só existe uma coisa sensata a se fazer com essa existência vazia, e é preenchê-la, preenchê-la. Na minha opinião, até mudar de ideia, a vida é melhor aproveitada aprendendo muito, sentindo orgulho do que faz, tendo compaixão, compartilhando ideias, correndo e sendo entusiasmado. Também há amor, viagens, vinho, sexo, arte, filhos, doar e escalar montanhas. Mas você já sabe disso. É uma coisa incrivelmente empolgante, essa sua vida sem sentido.
2 anos atrás, conversando, ele disse: você ensina que o segredo da vida é estar em alta ou baixa energia. Em um relacionamento, mesmo amando alguém, se a energia está baixa, tudo desaba. Se está alta, tudo melhora. Ele sugeriu: e se trocar estado máximo por estado bonito? Eu disse: funciona, um estado de alta energia é bonito. Qualquer estado de alta energia, como amor, alegria, gratidão, determinação, coragem, fé, brincadeira ou diversão. Qualquer uma dessas coisas são estados bonitos. Aí ele disse: eu concordo. E eu falei: então estados de sofrimento seriam estados de baixa energia. Então isso seria frustração, tristeza, raiva, ressentimento, solidão, tédio, seja o que for. Ele disse: é isso, posso trocar esses. Ele disse: se você trocá-los, pode ver ou fazer algo legal. Tem uma palavra para isso, Christian. E ele disse: bem, eu tomei uma decisão de que vou viver minha vida em um estado de beleza todos os dias, não importa o que aconteça. Mesmo que não aconteça, chova no meu desfile ou as pessoas sejam injustas. Ele disse: o motivo é porque, em um estado de beleza, assim como você ensina o estado máximo, tudo flui. E eu disse: bem, é basicamente isso que eu venho ensinando. Ele disse: sim, mas se você considerar os estados ruins como sofrimento, pode acabar com eles encerrando esse estado. Percebi que não me identifico com sofrimento. Se você dissesse isso há 2 anos, que eu falava com você sofrendo, eu não acreditaria. Tenho a melhor vida. Tenho uma esposa incrível, 4 filhos, 31 empresas, independência financeira, amo minha missão e estou saudável. E tudo isso seria verdade. Eu não estaria sendo desonesto sobre isso. Mas o que realmente me ajudou nessa conversa foi que, depois que saí de perto dela, eu pensei: onde é que eu sofro? E eu percebi que frustração é sofrimento. Eu fico frustrado, sabe? Eu fico preocupado, eu fico irritado. Às vezes fico preocupado, tenho esses sentimentos. Então, o que eu decidi fazer foi, criar uma regra de 90 segundos para mim mesmo, onde eu acabaria com o sofrimento assim que ele surgisse. Dizem que eliminar o sofrimento é besteira porque o cérebro, com 2 milhões de anos, não foi feito para te deixar feliz. Ele foi criado para te ajudar a sobreviver, mas hoje não há mais tigre dente de sabre. Agora nos preocupamos com a opinião dos outros. Tenho dinheiro suficiente? Nos últimos 2 anos, usei uma regra de 90 segundos. Quando sinto tensão, penso: isso é sofrimento. Qual a origem? Com o que estou estressado ou preocupado? E o que eu faço imediatamente é perceber os pensamentos estressantes. Desde que conheci Christian G, eu meio que troquei uma coisa. O que faço agora é perceber que só sentimos estresse ou sofrimento quando acreditamos em pensamentos estressantes. Quais as chances de todos fazerem sempre o que você acha certo? 0. Quais são as chances das pessoas que você ama fazerem o que você quer do jeito que você quer todos os dias? 0. Quais são as chances de você fazer a coisa certa todos os dias, mesmo sendo talentoso e disciplinado? 0. Sua felicidade não vai durar enquanto houver expectativa por trás dela. O que eu fiz foi, comecei a perceber que tomei a decisão, que eu acredito ser a decisão mais importante da sua vida, de que eu não vou mais sofrer. A vida é curta demais para sofrer e eu vou viver em um estado de beleza todos os dias. E a maneira como eu faço isso é, eu me pego começando a sentir aquele estresse. Eu deixo passar e vejo a ideia indo embora. Então, seus pensamentos sobre essa pessoa atrapalhando seus negócios, você não está seguindo em frente. Em uma sala com 10 mil pessoas, garanto que 60% a 70% dos donos de negócios pensam o mesmo às vezes. Pergunto sempre: qual o seu pensamento mais estressante? Muitos dizem que se preocupam com os filhos, todos têm esses pensamentos. Talvez eu não consiga fazer isso engraçado, não vou contar se pensasse assim, o que quero dizer é que não é seu pensamento. É a mente, não sua mente. Ao achar que é sua, você se identifica com ela. E você não pode se separar de si mesmo, cara, mas quando você percebe, esses pensamentos existem há milhões de anos. Estou só pensando o mesmo que muitos já pensaram. Quantos já pensaram em matar alguém, mas não fizeram? Você não achou que realmente os mataria, mas sentiu e disse isso. Você estava lá, certo? Todos temos pensamentos assim. Só os pensamentos estressantes em que acreditamos nos atrapalham. Procuro mostrar às pessoas que esses pensamentos existem há milhões de anos, se você começar a perceber. Se eu te dissesse há 100 mil ou 1 milhão de anos que iríamos à Lua e voltar, você me chamaria de maluco. Se há 100 anos eu dissesse que você teria uma caixinha como essa no bolso, você pode clicar e ver o tempo em qualquer lugar. Você podia clicar e ver alguém ao vivo de outro país e conversar olhando para a tela. E o jeito que isso funciona é que ondas invisíveis estão viajando ao redor da Terra e a caixa capta essas ondas invisíveis. Você meio que lê nas entrelinhas. Um idiota não conseguiria fazer isso. Quero que você perceba que pensamentos são ondas invisíveis.
Ligue a televisão, ela recebe ondas invisíveis. E dependendo do canal, você vai ver uma história de amor, uma aventura, um drama, uma comédia ou um terror. A maneira como você usa o corpo define quais ondas de pensamento te atingem. Um momento está irritado, no seguinte alguém te faz rir. Você muda seu corpo, o canal e o que te influencia. Minha tentativa neste belo estado foi simples. Primeiro, identifique onde sofre. Qual o seu sabor favorito? Você se preocupa muito ou é irritado? Sim, irritado. O que você faz? Em segundo lugar, decida que você vai matar esse monstro enquanto ele ainda é pequeno. Você não vai esperar até que ele vire um Godzilla destruindo a cidade. Você quebra o padrão, sente o estresse e vê como pensamentos passando. Foque em algo para apreciar, amar ou aproveitar. Apreciação, amor e alegria eliminam o sofrimento. Você não pode ser grato e ficar com raiva ao mesmo tempo, é impossível. Você não pode estar preocupado, com medo e grato ao mesmo tempo. Sempre digo que cultivar a gratidão é essencial, pois ela elimina o sofrimento. Não sabemos quem somos e quero que as pessoas admitam isso ao ler seus livros. A verdade é que nós realmente não sabemos quem somos. Nós temos muitos eus diferentes. Nunca existe apenas um eu. Esse é um conceito profundamente enraizado no budismo que me influenciou muito. Nosso eu está constantemente em flutuação. Não somos a mesma pessoa que éramos quando crianças. Durante o dia, temos vários humores e um eu ao lado do parceiro. Como disse antes, temos um eu diferente perto do chefe. Acreditar em um eu estável e consistente é ilusório, como já apontaram os neurocientistas. O cérebro tenta criar para nós essa sensação de que temos um mundo estável e consistente, para que não fiquemos constantemente surtando com o verdadeiro caos da vida. Acabamos simplificando nossa identidade, acreditando em um eu único, consistente e autêntico. Seu eu autêntico, na verdade, é aceitar esse caos, lidar com ele e não tentar imaginar que você é uma pessoa consistente, grandiosa, boazinha ou moralizadora. E outra coisa é que você tem um lado sombrio, você tem desejos obscuros, você tem impulsos agressivos, você sente raiva, você tem coisas que eu chamo de sombra. Isso não é algo meu, é um conceito da psicologia. Você tem um lado sombrio em si mesmo. Bem, isso também faz parte de ser autêntico, e você tende a reprimir isso. Então, abraçar os muitos lados diferentes de quem você é, incluindo aceitar o fato de que você não é tão bom ou moral quanto pensa que é, na verdade te tornaria mais autêntico. Para se ancorar na realidade, você primeiro teria que se ancorar em si mesmo. Você tem que saber quem você é. Você tem que se desligar das redes sociais, de todas as outras influências que as pessoas estão te dando. Então, quando você não se conhece, quando não está em contato com seus próprios gostos e desejos, seus próprios impulsos, o que te faz diferente, o que te faz único, você fica alienado da única realidade básica, quem você é. E isso cria, eu acho, muita ansiedade e muita depressão. Porque todos nós temos uma necessidade profunda de expressar nossas opiniões pessoais, nossos gostos pessoais, de encontrar alguma forma em alguma carreira de dar vazão ao que nos torna diferentes dos outros. Então, se você está constantemente ouvindo o que as outras pessoas estão dizendo, se você está sempre conectado à Matrix e essa é a sua única realidade, na verdade o que você está fazendo é nunca entender quem você é. O que você vê quando olha no espelho é um reflexo de todas as outras opiniões que as pessoas têm. Opiniões sobre você, opiniões sobre política, opiniões sobre o que é politicamente correto, sobre o que é bom e o que é ruim. Você reflete outras pessoas. Estar alienado de si mesmo é uma experiência profundamente deprimente. Isso pode levar ao uso de drogas, estimulantes e vários vícios. Então podemos dizer certas coisas básicas sobre você. Você nasceu diferente dos outros. Seu cérebro é conectado de forma única. Seu DNA é único. Um dia você vai morrer. Você é mortal. Você tem que se virar neste mundo. As pessoas não vão te dar as coisas. Isso é meio que uma base fundamental para você se apoiar
E entender isso é meio que entender a realidade. E muita gente está fugindo disso porque, vivendo nesse mundo de Matrix, das redes sociais e todas as fantasias, você realmente não precisa se confrontar. Você não precisa enfrentar seus próprios demônios, fraquezas ou falhas. Mas você paga um preço terrível. Mas eu acho que a principal fonte do problema é que as pessoas estão fugindo de si mesmas. E nas redes sociais esse processo é muito acelerado. Eu estou em Inglewood, morando perto da Arbovida. Eu recebo assistência do governo e fiquei sem dinheiro e precisei comprar fraldas para Jelani. Eu tinha $11,42 no banco. E eu me lembro de enrolar meu filho em uma toalha por 2 dias. Eu me lembro do segundo dia, como você disse. Eu estava com a mão na barriga do Jelani e disse, não se preocupe, querido. A mamãe nunca mais vai estar tão quebrada ou destruída assim. Eu queria conhecer pessoas com o que eu não tinha, que viviam de forma diferente, acreditavam no que eu não conhecia e estava pronta para aprender com elas. Acordava todo dia e engolia meu orgulho. Sua convicção, aquilo pelo que você é apaixonada, sua convicção e sua conveniência não moram no mesmo bairro. Então, se você quer ter uma convicção por algo, você tem que se comprometer a ser incomodada. A única coisa que precisamos nos lembrar constantemente é de criar pequenas vitórias para alcançar nossas grandes vitórias. Buscamos a grande vitória, mas só a enxergamos. Observe pequenas vitórias e conquiste 5 delas para alcançar grandes conquistas. Queremos aceitação. Hoje acordei gostando de mim, então sua aprovação é um bônus. Meu dever é me amar primeiro. Eu estava disposta a dizer todos os dias, Lisa, você gosta de você? Lisa, você tem orgulho de você? Lisa, você está se amando todos os dias antes de procurar a aprovação de qualquer outra pessoa? A receita para o sucesso radical é a ação. A diferença entre você e a pessoa que está vivendo os sonhos dela, que você está assistindo, é simplesmente a quantidade de ação, não é o contato certo. Não é a família, gênero ou cultura em que nasceram. São apenas histórias que contamos a nós mesmas. Na verdade, o importante são seus feitos e até onde estavam dispostas a ir. O motivo pelo qual muitas pessoas não se tornam quem querem ser é porque estão muito apegadas a quem já foram. Outro motivo para as pessoas não entrarem lá é que a porta foi feita para você passar por ela. Você quer ajudar todos porque tenta ser a salvadora de todos. E você precisa se salvar primeiro. Eu sou muito mais valiosa para minha família e para minha comunidade porque eu estive disposta a deixá-los ir. Passar pela porta sozinha, me ensinar, aprender por mim mesma, me preparar e então voltar e buscá-los. Dissonância cognitiva é o desconforto sentido ao perceber que sua autoimagem não condiz com seu comportamento. Sua mente vai ficar desconfortável porque não combina. Então sua mente vai começar a te chamar para fazer aquilo que faça sua conversa mental combinar com seu comportamento. Mas existe um chamado na sua vida do qual você não pode fugir. E ele é só seu. Ninguém mais tem o mesmo chamado que você. Quer ir a algum lugar onde nunca foi? Você precisa fazer algo que nunca fez. Precisa dizer algo que nunca disse. Vá a um lugar dentro de si onde nunca esteve. Você não está condenada a viver essa vida desse jeito. Você escolheu isso. Se você acordar todo dia e disser, não tenho nada a proteger, provar ou esconder. Eu não tenho nada a defender, agora quem eu escolho ser? Veja, não devemos guardar nossos sonhos debaixo do travesseiro quando levantamos de manhã. Não devemos deixá-los em casa. Não devemos fazer isso. Não é para isso que fomos feitos. Não é quem somos. Seu espírito humano não se importa com a economia. O espírito humano não se importa que o pai do meu filho foi para a prisão. O espírito humano não se importa com sua família nem com o passado. Você pode ter sido abusada, ou sua família pode ter passado por dificuldades financeiras, ou você pode ter sido traída, ou pode ter se divorciado. Seu espírito humano não se importa com nada disso. Seu espírito humano simplesmente pergunta: qual é a nossa ordem para amanhã? Comparar sempre rouba nossa alegria.
Então, quando você começar a olhar para as pessoas, olhe para alguém como um modelo de quem você pode ser, pegando uma parte de quem essa pessoa é e adicionando à singularidade de quem você é. O que você precisa fazer mais? Quem você precisa ser mais? O que eliminar do seu comportamento? Você observa outra pessoa viver, se perguntando como será quando pular, mas nunca pula de fato. Só estou aqui para dizer pule. O medo é uma emoção como qualquer outra emoção. O medo é uma emoção como o amor, como a compaixão. O medo é uma emoção. Só demos mais poder a ele. O medo mostra que você ainda não chegou ao topo, ainda está subindo com os outros. O medo não é mais a sua fortaleza. O medo se torna o seu combustível. O medo não é seu inimigo. O medo é seu amigo. Então não importa como você avance, apenas avance. Não importa como você avance, apenas avance. Às vezes, é preciso sair de algo antes de começar algo novo. Prefiro que você dê 10 passos errados do que passe dias analisando para dar um passo certo, enquanto alguém espera se inspirar em você. O que eu realmente temo e o que você realmente teme é chegar ao fim do seu dia, ao fim da sua vida e ainda ter algo para dar. Todos constroem autoestima com base em algo. Identificar onde você constrói sua autoestima é fundamental. Depois que você identificar do que você se orgulha, o que faz você se sentir bem com quem você é, você precisa se fazer uma pergunta muito simples. Isso me leva em direção aos meus objetivos ou não? E eu corro atrás do que acho que quero. Meus dias são um forno de angústia e ansiedade. Quando me sento pacientemente, o que preciso vem até mim sem dor. De certa forma, todos nós ainda estamos procurando nossa identidade, sabe? Você pode saber que é britânico, você pode saber que é haitiano, mas quem sou eu, porém, sabe, no meio disso? Quem sou eu? Além da minha classe social? A ilusão fundamental é porque nos disseram que precisamos nos tornar alguém para nos sentirmos dignas. Precisamos descobrir quem somos. Essa jornada é para sermos, fazermos e conquistarmos mais. Tudo isso é mentira, faz parte do capitalismo. Quando você percebe que estamos vivendo nessa bolha, é uma bolha. Quando você percebe que essa dimensão é baseada no medo, pessoas que querem que a ideia delas seja a ideia certa, sem se importar se isso leva todo mundo ao objetivo estabelecido, são pessoas que construíram sua autoestima em torno do desejo frágil de estar certo, de ser inteligente, de ser melhor, certo? Isso é frágil porque, ao encontrar alguém melhor, mais inteligente ou forte, em vez de aprender ou se inspirar, você se sente diminuído ao se comparar de forma ignorante, afastando-se do seu objetivo. E muitas vezes, aquilo em que você é realmente bom está bem na sua frente. Aquilo em que você é realmente excelente está bem na sua frente. Reconheça que sua vocação e propósito podem mudar ao longo da vida. Eles não serão sempre os mesmos. Permita-se evoluir e deixe seu propósito evoluir também. O que você faz sem esforço e não valoriza? A força motriz por trás desse tipo de atitude, pelo menos para mim, era o medo e a raiva. Raiva porque quero me provar. Estamos com raiva e precisamos mostrar algo. Há o medo de que você não vai conseguir, de que você não vai ser alguém, de que você não vai conseguir cuidar das pessoas que você ama. E com isso vem a arrogância, pelo menos para mim, veio a arrogância de que nada vai me parar. Eu posso fazer qualquer coisa. Será que o sofrimento pelo qual passamos, alguém que nos trai, alguém que nos rouba, um fracasso nos negócios, um coração partido ou alguém que é cruel conosco, na verdade, é um elemento que nossa alma queria que experimentássemos? Assim descobrimos o nosso dom que devemos trazer para o mundo. Sobre o que você estaria lendo mesmo em neutro? O que você estaria fazendo se não precisasse fazer isso?
Qual é aquela coisa para a qual você recorre por prazer quando tem tempo livre? É isso que você deveria estar fazendo. Muitas vezes você desvaloriza seu dom e propósito porque alguém já fez isso ou, mais comum, por não saber como monetizá-los. E às vezes o maior presente que você tem para oferecer não é pago, é de graça. Porque estamos vivendo sob a mesma ilusão. Agora, não há problema em viver sob essa nuvem. O problema é achar que esse é o jeito certo de ser. É aí que começa a toxicidade. Ao transmitirmos nosso jeito para a próxima geração, percebemos como fomos programadas para sermos ansiosas, criadas em uma dualidade categórica. Toda a nossa vida é baseada em rótulos, julgamentos, uma forma de ser boa ou má. As pessoas são realmente apaixonadas pelo que fazem. Você simplesmente sente uma descarga química. Você sente a energia. Você se torna mais engenhoso. Quando alguém que não tem paixão realmente não quer estar ali, essa pessoa vai desistir muito mais fácil porque não está se divertindo. Não está dentro deles. Não tente mudar o mundo a menos que deseje isso como um homem com a cabeça em chamas deseja um lago. Quando o sofrimento ganha sentido, deixa de ser sofrimento. Então quero que você preste atenção a essa ideia. Muito frequentemente, quando encontramos nossos valores, o fascinante que acontece é que a dor a qual estávamos presos no passado desaparece. A maioria pode enxergar, mas poucos têm visão. Para mim, isso significa que para ter sucesso é preciso gostar tanto do fracasso quanto do sucesso. Amo o fracasso, acordo todo dia para ver quantas vezes posso fracassar. Eu não tenho problema com isso porque o fracasso vai te apresentar ao sucesso. Tem muita gente que tem medo de fracassar. Sabe, tem dias que a gente precisa acordar e apagar incêndios antes mesmo de conseguir chegar ao tijolo. Uma vez que você tem uma percepção sobre algo, algo aconteceu, isso definitivamente influencia a sua visão de mundo. E agora você é a diretora, não só dessa história, mas você é a diretora. Você é a única no controle de como quer conduzir essa história. Sua história às vezes tem muitas camadas e profundidades. Para algumas de vocês, algumas dessas camadas, emoções e bagagens emocionais ainda estão aí para serem processadas. Isso é seu para processar. E é meu trabalho dar ao mundo o melhor exemplo de como eu gosto de ser tratada. Celebre, perdoe-se, liberte-se e comprometa-se consigo antes de qualquer um. O dinheiro vai motivando cada vez menos quanto mais você tem dele. Missões, por outro lado, quanto mais perto você chega de torná-las reais, mais impulso você tem para cumprir sua missão, mais energia você tem, mais pessoas você pode atrair para a sua missão. E isso só continua, é um ciclo virtuoso. A vida é como conhecemos, e quando muda para algo desconhecido, surge muito medo. Então, enquanto nunca puxarmos, questionarmos, olharmos debaixo do tapete, olharmos atrás dos cantos, olharmos sob as sombras, não vamos despertar. Despertar é enxergar as coisas como realmente são e perceber de onde vêm suas crenças. Ouse ir além e por trás da matriz. Eu sinceramente acredito que, se as pessoas não estão te chamando de louco, seu sonho não é grande o suficiente. Eu não tenho nada a provar. Eu não tenho nada a proteger. Eu não tenho nada a esconder. E eu não tenho nada a defender. Que a sua percepção sobre mim, depois que eu contar a minha verdade, na verdade não é da minha conta. A minha percepção sobre mim mesma, que eu vá dormir tão inteira e completa quanto acordei. Antes de eu checar quantos likes eu tenho no Facebook, que eu goste de mim mesma primeiro e todo o resto é só um bônus. Se você tem coragem de ser você mesmo, em algum lugar lá no fundo daquela pessoa, mesmo que ela só tenha te mostrado ódio, ela te respeita muito porque tem medo de ser ela mesma. Mas elas querem ser desesperadamente. Então, se você já se perguntou por que as pessoas que te atacam com mais agressividade são aquelas que veem em você algo que elas não conseguem ter. Sua dor frequentemente revela seus valores. E esses valores se tornam a luz guia para o seu propósito no planeta.
Porque o que geralmente acontece é que a dor nos dá uma ideia do que queremos curar e consertar no mundo, para que outras gerações e outras pessoas que amamos não precisem passar por essa dor. Você precisa ter a verdade para ter um ponto de partida. Então, quando você, se eu estou mentindo para você sobre quem eu sou, ou estou mentindo para você sobre qualquer coisa, não existe um ponto de partida. Há uma realidade falsa. Você deve criar a verdadeira. Bem, é basicamente o princípio de que, você quer ser um pouco melhor de alguma forma amanhã do que é hoje, mas isso não vai acontecer de forma linear. Novamente, isso passa por ciclos de estresse e recuperação. Então é basicamente conseguir surfar nesse fluxo e saber, mais uma vez, que tudo se resume ao equilíbrio. Você precisa saber exatamente o que fazer nessas práticas. E aí você precisa saber como aplicar essas coisas da maneira certa. A escola e a sociedade fazem parecer que só há dois caminhos: nascer nisso ou esperar sua vez. Mas o que eu aprendi é que sempre existe a terceira porta. Na entrada, você sai da fila, corre pelo beco, bate na porta, força a janela, passa pela cozinha. Sempre há um jeito de entrar. Não importa se Gates criou seu primeiro software assim ou se Spielberg virou o diretor mais jovem de Hollywood. Todos escolheram a terceira porta. Mas toda vez que eu fracassava, eu sempre tinha uma desculpa. Eu sempre tinha um motivo. Eu só culpava todo mundo pelo motivo de eu não estar tendo sucesso na vida. Mas depois do meu terceiro grande fracasso, foi aí que eu realmente parei e percebi que eu sou o denominador comum aqui. Eu sou a única pessoa que está presente nesses 3 grandes fracassos. E a menos que eu leve isso realmente a sério para mudar quem eu sou, então o meu resultado nunca vai mudar. Ao encarar quem você realmente é, você encontra um ponto de partida. Eu não sou muito inteligente. Eu não tenho coragem. Eu não tenho autoestima. Eu não tenho nada. Nada. Esse é o meu ponto de partida. Agora podemos seguir daí. Mas se eu digo para mim mesmo que sou forte, que tenho coragem, que sou inteligente e tudo isso é mentira, você continuamente empurra esse ponto de partida para trás. Esse ponto de partida é a verdade. O medo é acreditar que algo negativo acontecerá, não algo positivo. Parece que isso está distante. Você quase acredita no fracasso, em vez de acreditar no sucesso. Você precisa ir e enfrentar esses medos diferentes. Muito do medo vem porque temos medo de nos julgarmos duramente ou algo assim. Então você precisa perceber que não existe isso de fracasso. Só existe aprendizado, certo? Assim, não há penalidade pelo fracasso, eliminando o medo e aumentando sua confiança. Então essa é uma maneira de fazer isso. E a outra maneira é simplesmente olhar para o medo em si e imaginar os diferentes cenários, sabendo que você vai ficar bem. Mais uma vez, perdoe-se sempre. E realmente também ataque o medo onde quer que você o veja. E a diferença entre destemor e coragem é que destemor é pular do penhasco sem pensar. Coragem é reconhecer o seu medo, analisar as consequências e decidir que você ainda se importa tanto com isso que vai dar um passo totalmente decidido. É por isso que as pessoas precisam entender o que há dentro de nós. Não fazemos ideia até começarmos a nos esforçar de verdade. Quero dizer, esforçar-se tanto a ponto de ficar obcecado e pensar, esse é meu novo normal. Meu novo normal é que, uau, isso nem sempre é divertido. Nem sempre é para ser divertido. E é aí que você sabe que está se esforçando de verdade. Se você acha que algo irracional deve te controlar, isso valerá para todos. Sempre que encontrar o medo, elimine-o imediatamente. E esse colapso específico vai ajudar no colapso universal do medo em geral. A chave para dar esse primeiro passo não é tentar argumentar logicamente com aquelas vozes na nossa cabeça.
Tentar argumentar com as vozes na sua cabeça nunca vai fazê-las sumir. O que eu aprendi é que, se em vez de focar nas vozes e nos medos, você focar nos desejos. Todo dia eu tento acordar e trabalhar no que me empolga, no que me faz sentir que estou tendo impacto ou que estou, de certa forma, realizando o meu potencial. Então, se eu penso em uma crença fundamental, é que todo mundo tem algo que pode oferecer ao mundo. Elas precisam descobrir o que é essa coisa e precisam tomar muitas decisões difíceis, geralmente dizendo não para coisas para se colocarem na melhor posição de realizar esse potencial. Como seres humanos, fomos feitos para crescer. E quando você para de crescer, sua alma, seu coração e seu espírito morrem. Mas conforme você avança na vida, já é inevitável enfrentar coisas desafiadoras, enfrentar decepções, enfrentar situações que são absolutamente de partir o coração. A capacidade de ter autoconsciência e de conseguir pausar antes que suas emoções tomem conta e te levem para uma espiral negativa. Você só precisa entender que a única coisa pela qual você é responsável é pelo seu melhor. Você não pode fazer melhor do que o seu melhor. Você só faz o seu melhor. E se você tentar se preocupar demais, você não está fazendo o seu melhor. Você vai ficar paralisado, certo? Você deve buscar o máximo de informações, decidir de forma consciente e garantir que não está escolhendo movido por ego, emoção, ganância ou ilusões que prejudicam sua clareza. Se você fizer o seu melhor e falhar, vai se culpar? Não faz sentido. Se você está dando o seu melhor e se esforçando, não há mais nada que possa fazer. Quando você pergunta como fazer isso acontecer, acaba anulando seu esforço por agir com medo. Por que você pergunta como eu, tão pequena, consigo fazer isso? Se eu não fizer isso, nada acontece, mostrando que estou vibrando no medo. Em vez disso, pergunte a si mesma: já está feito. Já defini, escolhi o termostato, fiz o trabalho. Eu sou a visão milionária de mim mesma, cultivei minha irmã, eu já tenho tudo sob controle. Como posso agora aparecer para participar desse processo? A gente sempre pergunta qual é o sentido da vida, esperando uma resposta, mas na verdade é a vida que faz essa pergunta pra gente. A existência te faz essa pergunta e você responde com suas escolhas e decisões. E a vida? Então sua vida é a resposta, certo? Bem, quando você está diante de tanta incerteza como todos nós estamos agora, o que você precisa fazer é vencer a batalha que você pode vencer, que é a batalha com a sua própria mente. Nós somos duas pessoas. Temos a voz fácil, que é aqueles 20% dizendo para si mesmo que você está: eu estou fácil em 90% do meu potencial total, talvez 100% nesses 20%. Essa é a voz que todos amamos. Não se importa com o quão bom você é, só te ama, não importa o quão bagunçado você esteja na vida, é aí que você quer estar. Então é essa voz, essa outra voz da qual a gente se afasta muito, é uma voz dizendo: ei cara, você não está fazendo nada. Então tentamos tirar essa voz da nossa cabeça completamente. Primeiro, aumente o volume desta voz aqui. A voz dizendo coisas para você que não são legais. Não estou dizendo para você se menosprezar. Estou dizendo para ouvir a verdade, e a verdade não está nos 20%. Nesses outros 80% estão o sofrimento, a dor, o fracasso, dúvida, escuridão. E então um monte de luz. Os jovens sempre vão olhar para cima e tentar alcançar o galho mais alto que eles veem como possível. Seja a responsabilidade dos pais, seja a responsabilidade das escolas. E o que eu aprendi é que quando você muda o que alguém acredita ser possível, você muda o que se torna possível. Pegue o seu maldito sofrimento e carregue-o. Tente ser uma boa pessoa para não piorar as coisas. Se recomponha, transcenda o seu sofrimento. Veja se você consegue ser algum tipo de herói. Faça o sofrimento no mundo diminuir. Por que pagar o preço? Por que trabalhar tão duro?
Por que ir tão longe? Trabalhe na sua lista de motivos. Se o motivo for forte, o como se torna fácil. Para viver uma vida em alinhamento. E o que isso significa é que você vive uma vida onde o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão alinhados com o seu eu mais verdadeiro. E o que quero dizer com seu eu mais verdadeiro é o eu que não foi dado a você pelos seus pais, pela sua educação, pela mídia ou pelos filmes, nem o eu que você criou para funcionar no mundo. Todos vocês em algum momento vão chegar ao fundo do poço. A questão não é se você vai chegar ao fundo do poço. A questão é, o que você vai fazer consigo mesmo quando isso acontecer? Muitas pessoas começam, mas poucas perseveram. Não é interessante saber se vocês têm um sonho ou não. Eu não me importo se vocês têm um sonho. Não me interesso por sonhadores vazios, nem enxergo bem. O que importa é, você tem coragem de fracassar? O que você aprende com o fracasso? Você se levanta e segue em frente? Você se obriga a reconhecer que isso é uma questão de adaptação? Você simplesmente não fez consigo mesmo o que precisa fazer para ser bom o suficiente para ter sucesso. Todos nós sentimos às vezes que somos nosso maior inimigo, porque sempre vai ter alguém dizendo algo negativo, mas é quando nos afastamos, será que acreditamos nisso? Será que deixamos essas vozes ecoarem na nossa mente quando ninguém está olhando? Percebo que sou meu maior incentivador ou desencorajador e a atitude faz a diferença. Algumas pessoas sempre vão tentar te colocar para baixo, mas se você continuar se levantando, elas não conseguem te manter assim. É realmente simples assim. Uma vez que você aceita que o que te separa do resto do reino animal é uma habilidade inimaginável de se tornar. Você tem uma habilidade inimaginável de se tornar algo. Isso vai estar a serviço de algo em que eu possa acreditar. Isso vai ser algo que me faz sentir vivo. Isso vai ser algo pelo qual eu sou apaixonado. Vai ser algo em que eu realmente sinto que estou contribuindo para o mundo, que eu estaria disposto a fazer tudo isso com um sorriso no rosto. Eu disse, só vou repetir esta pergunta. O que eu faria e amaria todos os dias, mesmo se eu estivesse fracassando? É paixão mais força, mais compaixão que resulta em propósito. O propósito é como um adulto. A paixão se assemelha a um adolescente, o interesse a uma criança. E a curiosidade é o útero. Então, o berço da paixão é, na verdade, a curiosidade. E eu acho que a gente perde tanto tempo tentando descobrir do que eu realmente sou apaixonado, no que eu realmente acredito. Mas o que você pode começar agora é com a forma mais simples, sobre o que eu tenho curiosidade. As pessoas que conseguem se libertar do passado são as mais felizes. E aquelas pessoas que realmente praticam intencionalmente uma atitude de gratidão. Que precisamos entender o cerne de toda dificuldade, crise, surpresa ou depressão, ou seja lá como você queira chamar, tudo volta para quem sou eu e por que estou aqui. O seu valor não é determinado pelo seu passado. Seu futuro depende de você. Você se amar, se aceitar, não se julgar, ser capaz de perdoar, não significa que tudo é possível ou fácil. Todos enfrentamos altos e baixos. Mas eu precisava sair do meu próprio caminho para alcançar todo o meu potencial. Acho que as duas coisas pelas quais todos nós estamos trabalhando são um senso de paz e um senso de propósito. A paz é para si mesmo e o propósito para o mundo. Acho que todos existimos nesses dois lugares. E eu acho que onde erramos é quando tentamos viver a vida escolhendo um lado ou outro, em vez de realmente abraçar as polaridades. Na verdade, trata-se de fazer uma dança e saber para que lado ir na hora certa. Então, eu acredito tanto em estratégia quanto em sinceridade. E eu acredito tanto em generosidade quanto em gerar valor para mim mesmo. E eu acredito tanto em doar quanto em crescer. E eu acho que assim que você começa a dizer não, é um ou outro, você tem que escolher, acho que é aí que começamos a perder uma parte de nós mesmos.
Porque a solidão não é sobre falta de companhia, é a sensação interna de desconexão com tudo ao seu redor. Você está desconectada de tudo ao seu redor porque está em conflito consigo mesma. O sofrimento só existe quando você está obcecada consigo mesma. Se não houver obsessão dentro de si mesma, então não há sofrimento. Eu realmente acredito que você precisa buscar o amor e a beleza que deseja naquilo que você tem agora. Porque assim você está treinando a si mesmo para extrair significado agora mesmo. Todos os desafios, rejeições e fracassos da sua vida estão sobre você. Tudo isso está sobre você. Você se sente desconfortável na própria pele. Você não tem uma visão para o futuro. Você não tem um propósito para a sua vida. Para alcançar sucesso, um relacionamento bonito e abundância, é preciso buscar conexão. E o que está te impedindo de se conectar é o seu hábito de estar constantemente preocupada com o seu passado. A coisa mais importante é a sua mente. Não se engane quanto a isso. Agora, a única coisa que está te segurando, eu te prometo, e qualquer desculpa que você esteja contando para si mesmo é besteira. A única coisa que está te segurando é a maneira como você pensa sobre si mesmo e sobre o mundo. É só isso. Falta. Você não construiu os mecanismos na sua mente que precisa para se libertar da Matrix? Faça e acredite naquilo que te move em direção aos seus objetivos. Ser a geração mais conectada da história da humanidade tem seus lados positivos, mas também traz problemas invisíveis reais. E nós crescemos aspirando ser como nossos ídolos. E isso é perigoso. Quero dizer, aspirar a alcançar grandes coisas é bom, mas aspirar a ser como nossos ídolos é perigoso. É perigoso querer ser alguém que você não é. Também não é possível, mas é perigoso. As redes sociais glamorizaram a vida de poucos, mostrando carros, férias e estilos de vida maravilhosos. E nós queremos isso. Nós não vemos os anos e anos de luta, a dor, o sacrifício, o talento natural que eles tinham, a paixão inata pelo que faziam, os detalhes incríveis com que Steve Jobs via o mundo, ou as dificuldades inacreditáveis que Richard Branson enfrentou para chegar lá. Não vemos isso, só o destino e o que queremos, mas a maioria de nós não tem e não está disposta a dar o que é preciso para cumprir essa jornada, porque não é a nossa jornada, é a deles. Você não é apaixonado por tipografia, arte ou design, mas quer ser Steve Jobs. Você não é Steve Jobs, você é você. Nós somos a geração que confundiu admiração com aspiração e nunca vamos encontrar a nossa própria felicidade até aceitarmos que não podemos ter a vida de ninguém além da nossa. E se percebermos isso e focarmos na nossa própria vida, então a nossa vida será mais do que suficiente. Sabe, os jovens querem ser Mark Zuckerberg porque o admiram. A ironia é que o admiramos por ter uma vida diferente e não tentar ser como os outros. Então, se você quer ser Mark Zuckerberg, está na hora de parar de tentar ser Mark Zuckerberg, porque você nunca vai alcançar a sua própria grandeza. Nossos ídolos não seguiram os heróis deles. Bill Gates, por exemplo, não teve um Bill Gates para se inspirar. Ele precisou seguir seu caminho para alcançar a grandeza. Nossos ídolos têm a singularidade como força. Eles têm convicção para discordar, confiança para perseverar e coragem de desafiar o status quo em vez de aceitá-lo. Sabe, nós celebramos a individualidade deles, a falta de conformismo e a audácia de suas crenças fortes, muito fortes, de que o preto era igual ao branco, ou a visão deles de um computador de bolso, de um mundo mais conectado, de um carro autônomo ou de uma nave pessoal que pudesse ir até Marte. Essas ideias só poderiam vir de pessoas que não seguiram os passos dos outros. Então, meu conselho para a minha geração é: não aspire ser o seu herói. Não tente imitar os outros, esforce-se para ser você mesmo. Visionários não devem ser imitados, eles devem ser admirados. Tentar ser outra pessoa é uma maneira certa de não ser ninguém? A única grande pessoa que você pode se tornar é a melhor versão de si mesmo, porque todas as outras grandes pessoas já existem. Engraçado que, ao se tornar sua melhor versão, as pessoas olham sua vida e tentam ser você também.
Há um fenômeno recente pouco debatido em nossa cultura e especialmente em nosso meio, o impacto do fracasso. Estamos escondendo alguns suicídios que ocorreram entre nós. Estamos varrendo para debaixo do tapete a depressão pesada e o uso de álcool. Estamos varrendo as coisas para debaixo do tapete. Queremos mostrar só a euforia. Odeio o que acontece no Instagram hoje. Todos fingem vidas falsas, postando fotos de girafas, mulheres bonitas, muito dinheiro na cama e barcos, mostrando um estilo de vida irreal. Quero ter essa conversa porque há um nível de talento aqui, e o que todos nós precisamos fazer é descobrir no que somos melhores e investir tudo nisso. Definir seus objetivos, definir qual é a vida que você está tentando construir e ter um modelo real do que você está fazendo. E para mim, eu tento ser muito claro comigo mesmo sobre o que estou tentando conquistar. Se você está fazendo isso porque significa algo para você e sabe exatamente como é o sucesso para você, isso é bom porque aí você não se distrai tanto com o fato de fulano estar postando fotos rodeado de notas de $100 no Instagram ou em um iate em Ibiza, ou seja lá o que for. Você quer ter certeza de que não está se comparando com outras pessoas? Você deve se comparar ao seu próprio progresso, pois algumas pessoas são exceção, entende? Tipo, algumas pessoas simplesmente são muito melhores do que você e elas sempre vão ser melhores do que você e não vão precisar se esforçar tanto quanto você. Então, se você está se comparando a elas ou apenas imitando elas, esse não é o caminho certo. Todos têm seus próprios demônios, independentemente de riqueza, sucesso ou beleza. Sempre tem alguma batalha que eu sinto que estamos enfrentando. É difícil simplesmente dizer, eu já resolvi tudo em todas as áreas da minha vida. Quem parece ter tudo resolvido muitas vezes é quem mais luta internamente. Você conhece o homem, mas não conhece suas lutas, porque você não sabe com o que cada pessoa está lutando por dentro. Você não sabe se aquela celebridade enfrenta um distúrbio alimentar. Você não sabe se aquele homem com família feliz é infeliz e trai a esposa. Você não sabe se quem vendeu milhões de álbuns se sente um fracasso porque nunca ouviu dos pais que é amado. Você não sabe com o que os outros lutam. E é como se você não pudesse se comparar a isso porque você não sabe. Você não sabe qual é o preço. Que o mundo é indiferente a você e a mim, certo? Tipo, o mundo não liga para os nossos objetivos pessoais, na verdade, nem se importa com a raça humana, certo? Todos nós poderíamos ser exterminados por um vulcão amanhã, certo? Então, é que nós somos uma parte muito pequena de um universo complexo e o resultado é que as coisas não acontecem do jeito que queremos. Então, acho que esses são os obstáculos externos. Aí, por cima disso, colocamos as lutas contra o vício, ou problemas de autoestima, ou dificuldades com outras pessoas. Sabe, a gente ainda acrescenta coisas que tornam a arte algo extraordinariamente difícil, ainda mais difícil. E a gente nem percebe isso.